Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agro em Debate. Estamos aqui com o nosso grande amigo aí, o Rafael Barra do BR Fazendas, o maior corretor de imóveis rurais de Goiás, do Brasil, das galáxias aí. E hoje a gente está recebendo aqui nosso grande amigo aí, o Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, uma grande referência na questão de mercado futuro, de commodities agrícolas. E o objetivo aqui hoje é a gente falar sobre esse tema que está tão difícil para o produtor rural. O que esperar, principalmente aí da safra 23, 24, do milho, da soja, do boi, que são tantas variáveis e que influenciam tanto no ganho de produtividade, né, na renda aí do produtor rural. Todo mundo gostaria de ter uma bola de cristal para poder adivinhar o que vai ter, mas o cenário é extremamente complexo, muitas variáveis que ainda podem mudar, mas vamos tentar entender melhor isso daí e ver como que você pode trabalhar com base nessa realidade. Cristiano, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco e eu gostaria aí, no primeiro momento, a gente poder, eu vou passar primeiro aqui a palavra para o Rafael, mas depois você está falando para nós aí sobre sua história de vida, o pessoal conhecer um pouco mais sua jornada. Você veio do Sul, né, Rafael? E eu, Cristiano, então você veio do Sul e aí contar como é que foi essa jornada, chegar aqui, trabalhar um período na FAEG, né? Depois vocês montarem a Pátria, o trabalho que vocês desenvolvem lá, né? Para depois a gente poder entrar. Bom demais, é mais uma vez um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, meu amigo Leandro. Prazer receber você. E hoje com esse mercado alvoroçado, né? O que vai ser das commodities? Essa pergunta eu praticamente recebo todos os dias. E agora, Rafael, o que eu faço? Eu compro, eu vendo, eu espero. Infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal. Porém, a gente eu vendo fazenda travada na arroba, na soja, no INPC. Então hoje a gente não tem uma bola de cristal, porém a gente tem a referência do mercado futuro, né? Então, a gente tem que trabalhar com dados e com informação. É um prazer receber você aí. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Rafael. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês. A gente já se conhece há algum tempo, mas nunca tivemos mais próximos aí. Muito obrigado mesmo pelo esse convite. Bom, pessoal, me apresentando, eu me chamo Cristiano Palavro, né? Eu sou de Santa Catarina, estudei agronomia lá, me formei por volta de 2010 e logo depois já me mudei para Goiás. Minha carreira profissional é muito mais aqui no Centro-Oeste do que lá no Sul. Inicialmente vim a Goiás trabalhando numa multinacional de sementes e biotecnologia, a Monsanto. Fiquei cerca de 3 anos nessa empresa, foi onde eu conheci praticamente todos os cantos aqui do estado. Depois eu migrei um pouco de área, saí um pouco de um agrônomo de campo e me especializei mais na área econômica, né, do agronegócio, principalmente a área de mercado. Prestei serviço por alguns anos para associações de produtores, em especial a Federação da Agricultura, a ProSoja Goiás. E em 2018, propriamente dito, eu migro mais diretamente para trabalhar com o mercado. Inicialmente trabalhei numa empresa norte-americana chamada AgriSource, uma empresa com sede em Chicago e em Genebra, na Suíça, que tinha chegado recentemente ao Brasil. E em 2020, junto com o meu atual sócio, que também trabalhava na AgriSource, nós fundamos a Pátria Agronegócios. Somos uma empresa especializada em consultoria de mercado. O nosso trabalho é colocar informação de qualidade na mão do nosso cliente. E quando eu falo em informação, é muito mais filtrar a informação do que adicionar informação na cabeça do cliente. A gente gosta de dizer que todos nós lá da Pátria temos o pé no chão. Eu já produzi aqui em Goiás, o meu sócio é produtor rural, o rapaz que lida na pecuária, nosso consultor de pecuária é pecuarista no Pará. Então a gente entende a realidade do setor e entende que não basta a informação, a gente precisa trazer uma estratégia, porque informação por informação a gente consegue em muitos lugares. O que fazer com essa informação é o mais importante, então a Pátria é muito focada nisso, trazer uma informação de qualidade, simples, direta ao ponto, sempre sendo parcial. A gente não vai ficar em cima do muro, não existe bola de cristal, mas o mercado dá indicações, e se a gente fica no dia a dia acompanhando, a gente consegue antecipar movimentos, né? Então é isso que a gente é focado hoje, e também trabalhamos muito com a parte de bolsas, né? Utilizando as ferramentas do mercado financeiro para trabalhar com mais segurança para o produtor ou buscar melhores resultados realmente ali dentro do mercado financeiro. Basicamente é isso. Novamente um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouco desse mercado que eu tenho certeza que está assustando muito os produtores. A gente tem falado muito da soja,
mas na minha visão o milho é o grande gargalo agora para o produtor, que está muito pouco vendido, uma segunda safra que está saindo muito bem, está todo mundo aí acompanhando o tanto que está chovendo, né? Todo mundo, Sim. poxa, estamos em fim de abril e está chovendo quase todo dia ainda, tem chuva programada para maio, então bom para produzir, preço sofre, porque o preço está ali sempre olhando a oferta e a demanda, né? Mas vamos... E aí a gente vem num ponto que sempre a gente gosta de frisar, que é essa importância de olhar o negócio rural não só da porteira para dentro, mas da porteira para fora, que às vezes a porteira para dentro você pode colocar ali, vamos brincar aí, 10 toneladas de calcário todo ano ali por hectare, você pode fazer o que for. Mas se você não trabalhar uma boa estratégia, você pode produzir aí 100 sacas de soja por hectare. Se você não tiver uma boa estratégia de comercialização desse produto, a sua margem de lucro ali, o que vai sobrar no seu bolso no fim do dia, ela pode ser muito baixa, né? Então, não adianta só pegar a terra que tem maior teor de argila, a terra que é mais produtiva, São Pedro pôr a chuva do jeito que dá, tudo alinhar. Se não tiver uma boa estratégia de comercialização, vai embora, né? Vai embora totalmente ali a possibilidade de ganho e de sustentabilidade do negócio. E o mercado, assim, culturalmente, principalmente quando a gente fala aí de grãos, sempre houve uma cultura aí de travamento, né? No momento que se produzia e tudo. Com a questão do Covid ali, o negócio deu uma zoada, muita gente acabou perdendo dinheiro por isso. E aí falaram, não, vamos mudar a forma de trabalhar, não vamos travar mais, vamos deixar para negociar a hora que estiver colhendo. E aí agora tá vendo um susto, né? Tá o pessoal assustando bastante. Antes da gente falar aí mais do período aí 23, 24, o que eu queria entender com você, Cristiano? Porque parece que ninguém esperava, obviamente, essa queda tão significativa, por exemplo, da soja agora. Mas parece que havia alguns sinais já ali no final do ano passado, para o começo desse ano, haviam talvez indicativos macroeconômicos de tendência de baixa, né? Como é que era a leitura assim, que vocês já estavam fazendo nesse período, né? O que vocês estavam prevendo, o que vocês orientavam os clientes naquele momento? Não, perfeito, Leandro. Realmente a gente passou por um novo boom de commodities a partir de 2020. Se a gente puxar o histórico, o que começou a mudar a realidade dos preços aqui no Brasil foi a chegada do Covid. O dólar saiu de 4,20, 4,30 ali nas vésperas do Covid. E isso rapidamente foi para 5,80, 5,90. Essa foi a primeira perna de altas que a gente saiu aí de uma soja de 80, 90 reais em Goiás, uma soja de 120, 130. Depois a gente teve uma conjuntura de fatos que puxaram altas para todos os mercados. Não foi só commodities, foi propriedades rurais, foi imóveis urbanos, carros, tudo. Porque a gente houve um certo estrangulamento da logística global. Essas paralisações, né, geraram uma inflação global que afetou todos os produtos. Então, e isso ainda se somou a quebras de safra, que no Brasil a gente teve uma grande quebra de safra de soja na safra passada, foi ali que os preços chegaram à casa dos R$200, uma quebra de oferta. O milho a gente não percebe tanto, mas houve uma quebra importante no ano passado. Os Estados Unidos perdeu safra, a Europa perdeu muita safra, a gente teve a guerra da Ucrânia, a Ucrânia produziu metade do que produz normalmente, é um dos grandes exportadores, e esse ano a gente chega com uma situação um pouco diferente. Eu gosto de separar um pouco as duas realidades, a internacional e a nacional. No cenário internacional não está sobrando produto. Não está sobrando produto. A gente teve uma quebra importante novamente num grande produtor, que é a Argentina. Então, se a gente olha o nível de estoque global de soja, ele não está alto, ele está dentro de um padrão. Milho, a mesma coisa. Os Estados Unidos também têm estoques muito baixos de soja nesse momento, mas quando a gente traz para a realidade local, o produtor brasileiro acaba sendo penalizado pelo bom trabalho que fez. Mesmo com uma quebra extremamente robusta no Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor de soja do Brasil, nós vamos colher a maior safra e com 30 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. Então, aonde que isso está se refletindo? A gente vê que essa é uma situação puxada pelo Brasil, porque quando a gente olha a formação dos preços, nós temos 4 fatores principais. Bolsa de Chicago, prêmio de exportação, dólar e custo. Chicago está em patamares altos. Agora deu uma caída nos últimos dias, mas a gente teve uma soja se mantendo em $15 por bushel durante todas essas últimas semanas. E porque a situação internacional realmente não é de sobra de produto. Porém, o prêmio, que é um indicador que traz para a realidade local, existe muita oferta no Brasil agora. E não é só soja física que está ali no mercado.
A oferta está disponível, porque o produtor travou muito pouco antecipado nesse ano e agora está sendo forçado a colocar essa soja no mercado. De entrar então, na mesmo negociação. com preço aqui em Goiás já abaixo dos R$ 120, todo dia tem negócio. Sim. Então as empresas não estão precisando correr atrás dos negócios, porque datas como 30/4, 30/5, até 30/3, mas em menor escala, são extremamente importantes para o produtor rural. Tá no pico da colheita Da agora, tá no necessidade pico de fazer caixa e pagar. E de honrar os compromissos, né? Exatamente. Então essa oferta de soja disponível é ela que está afetando essa condição de preços. Então a gente vê uma realidade que dava sinais, sim. Isso, quando a gente olha para o macro, né? Se os juros americanos estão subindo, o mercado mundial reage. A gente pode falar da leitura que for para o dólar aqui no Brasil. Tem que manter os olhos abertos em relação ao que o Fed está fazendo, o Banco Central norte-americano. E se eles estão buscando combater a inflação, eles vão combater a inflação. Sim. E está acontecendo isso. E commodities é um grande fator de inflação no mundo, porque commodity é base para todas as cadeias produtivas. Então isso já trazia sinais. A quebra na Argentina nublou um pouco esse cenário, porque todo mundo ficou pensando, poxa, o Brasil perdeu 30 milhões de toneladas no ano passado, a Argentina já está perdendo quase isso. Será que nós não vamos voltar para os R$ 200? Só que a Argentina é um grande produtor, só que produz 1/3 do que o Brasil produz. Sim. Então, assim, nesse ano vai ser 1/8. O Mato Grosso produz o que a Argentina produz. Exatamente. Então, assim, o Brasil é extremamente mais importante que eles. E um segundo fator, enquanto o Brasil exporta... A previsão para esse ano é 95 milhões de toneladas de grão, a Argentina exporta 6, 7 num ano bom. Então a influência dela no mercado internacional... O foco dela é no farelo, é no derivado, no óleo. Então a falta do produto argentino ele vai ser sentido um pouco mais à frente. Sim. Se você olhar a curva de preços do farelo, ela subiu agressivamente a partir de dezembro, e só que não se refletiu tanto no grão. Então... Mas o fato de ter quebrado, às vezes, deixou o produtor também com essa percepção, e a gente chegou muito pouco vendido. Na Pátria Agronegócios, a gente recomenda, né, a venda para o cliente em níveis percentuais em relação à sua produção. A gente chegou muito bem posicionado em janeiro. E não foi fácil recomendar a venda a R$150 com o produtor tendo uma visão de que poderia ser mais. A margem está apertada, e realmente estava, porque muitos adquiriram áreas... Muitos adquiriram maquinários, e aí quando a gente olha o custo de produção só ali na lavoura, ok, os R$150 dava uma margem muito legal. Mas quando tu coloca as parcelas, os compromissos, eu tenho muitos clientes que R$160 era o break-even dele. Cara, tá muito longe agora. Então, assim... Se é aquela coisa, realizar... Você tinha sugerido dele concluir a venda total, era? Não, a gente nunca conclui a venda total antes da colheita. Entendi. Claro que se eu olhar para trás, né, se eu tivesse a bola de cristal, vendo tudo que vocês derem conta, mas a gente chegou com 70% vendido. Isso é um nível muito bom. E o cara que vendeu ali a 160, nossa primeira recomendação de venda para 2023 foi em março de 2022. Só que eu não posso obrigar meu cliente a vender. E quando a soja a gente recomendou lá em março de 22, a disponível estava quase 200. A futura estava 170, ele fala, pô, mas 30 a menos, né? Hoje 170 é um sonho, né? Nossa. Então, assim, mas quem seguiu e muitos 170, produtores... vocês sugeriram já uma trava lá atrás. Uma trava parcial. Foi 25% de a primeira recomendação. A primeira de 25%. É claro que assim, olhando o passado, tudo é lindo, fácil, né? Mas é uma estratégia que você gera uma média. A estratégia para você gerar o preço... Já que você não tem como adivinhar, alguns momentos específicos, você fazendo a leitura, você recomenda alguns momentos e você consegue... E você não tem como adivinhar, então não tem como. Tem que ir tentando fazer essa média. E um ponto interessante que você citou, Leandro, é que realmente a visão do produtor e nossa, de todos, é sempre olhar o passado mais curto. E realmente o produtor tinha uma estratégia, principalmente o produtor do centro, norte do Brasil, que o produtor do sul ele restringe mais a venda antecipada, ele costuma trabalhar mais com a venda pós-colheita. Mas o produtor do centro e norte do país, ele costumava trabalhar mais protegido. E isso sempre acontecia. Só que em 2020, em especial, o mercado chegou extremamente vendido, com preços abaixo de 100, e quando colheu, estava quase 150, 160, 180. Isso quase o dobro, né? Minou demais essa... Ele falou, pô, ficou um ano sem dormir, o produtor deve imaginar assim, cara, eu perdi 5 milhões só na comercialização. É difícil. Mas uma coisa que tem que ficar claro, né? A gente sempre tem que deixar isso bem transparente. Você manda na compra, né? A venda quem manda é o mercado.
Então, assim, recomendações nossas para clientes de imóveis, né, de fazendas e tudo mais. Assim, preste bem atenção qual que é o seu custo, que isso é uma conta básica. Seu custo é X, hoje o disponível futuro tá Y, tá batendo, trava pelo menos o seu custo para você não ter surpresa futura. Só que aquela história que você falou, com essa margem, o cara fala assim, não, mas vai aumentar. E aí a ambição, né, a especulação. Acho que um ponto importante aí, né, Rafael, especular faz parte do negócio, mas tente especular margem, mais, né, com o seu lucro do que com o seu custo. Com né? certeza. E até para 2023, 2024, a gente está vendo a situação de muitos clientes que vão se tornar cada vez mais conservadores, e o produtor, em geral, vai se tornar mais conservador. Até poucas semanas atrás, a gente tinha uma soja de 130 para 2023, 2024. Hoje está um pouco mais baixo. Melhores negócios aí, 121, 122 aqui para Goiás. Mas o cara faz a conta e fala, pô, ainda tem 30% de margem, 35% de margem com uma soja de 130. Não é ruim. É ruim se a gente olhar para a margem de 2 anos. Lógico. Mas se a gente olhar para a margem histórica, não é ruim. Então, trabalhar esse custo de uma forma mais conservadora daqui para frente vai ser muito importante. Me preocupa agora, assim, a situação de um certo desânimo no mercado. E aí toda a cadeia adjacente pode sofrer, que é um pouco menos de expansão diária, uma certa quebradeira, principalmente com quem entrou há pouco tempo no negócio. Os compromissos dentro de vislumbrando um pouco de uma margem que não era real. Tá no período que ainda não deu break-even também, o cara começou a arrendar, tá corrigindo, ainda tá começando. Ele não teve o retorno mínimo do investimento que ele fez e aí ele não tem gordura para queimar, né? Exatamente. Um fator positivo que a gente vai ter para 2023, 2024 é que o custo vai ser bem menor. A gente saiu de uma realidade aí de potássio, por exemplo, a $1.000 na safra passada para um potássio agora de 450, 500. MAP é a mesma coisa, fósforo, né? Então, assim, tudo vai baixar também. A gente volta para uma realidade ali mais pré-pandemia. E tem um ponto também, a gente está tendo uma soja barata com $1,05. Então isso também é um fator negativo para o produtor, né? Porque um dólar forte costumava ter um grão forte também. Agora a gente vem para uma realidade diferente. E esse é um ponto que poucos citam, pessoal, o dólar. Acho que todo mundo tem sua opinião política aqui e não cabe a nós discuti-la, mas a questão fiscal do Brasil é uma coisa que toca a todos nós. Sim. Hoje existe uma tendência internacional de o dólar começar a perder força, porque a curva de juros dos Estados Unidos já deve começar a inverter ou final de 2023 ou início de 2024. Então o dólar já começa a perder força lá fora. E aqui no Brasil, apesar do nosso governo não passar confiança ao mercado, a gente carrega indicadores muito bons que vieram não só da administração passada, mas do período passado, que fez um bom trabalho em meio a uma pandemia de entregar indicadores bons. Uhum. Eu gosto muito do exemplo que o meu sócio cita muito. Pensa o Brasil como uma loja. Uhum. A vitrine está bonita, os indicadores são bons, a vitrine está legal. Uhum. O bastidor que PIB foi bom, a inflação está controlada, a dívida pelo PIB... ainda mais comparado com a realidade de outros países, né? Que até hoje não conseguiram controlar essa inflação. Qual que é o problema do Brasil? Qual que é o problema dessa loja? O dono. A loja é linda, tá bonita, mas ninguém confia no dono. Então, assim, que seria o governo. Exatamente. Então você fica com receio. Mas o mercado financeiro, ele é menos sentimental do que nós como pessoas, né? Se esse governo conseguir dar sinais de austeridade de alguma forma, e ele já tentou com esse arcabouço fiscal, não é um plano bom, eu não diria bom. Não dá a segurança que o mercado gostaria ainda. Mas é um plano. Mas é um plano e a gente não pode negar. E se ele der certo, se eles conseguirem essa meta de zerar o déficit em 2024, esse é um sinal forte. Sim. É difícil fazer, tá? E ele depende de uma coisa importante, crescimento econômico ou aumento de impostos. Ou os dois, né? Então, assim... redução é que não redução pode. Não, né? Redução não. Por que o arcabouço fiscal é ruim? Porque a gente sai de um teto de gastos para uma espécie de piso de gastos agora, porque por mais que seja limitado a 70% da receita, ele tem um mínimo de 0,6% sobre a inflação, já corrigido sobre a inflação. Então, já se sabe que a gente vai gastar mais que a inflação. Então, o plano é menos restritivo do que o teto de gastos, que só podia gastar a inflação. Então, a nossa curva de dívida PIB, ela vai crescer muito se a gente não aumentar a arrecadação. Então, um ponto negativo aí no radar, e fora aqueles 13 itens orçamentários que não entram dentro do arcabouço, e fora
que a retirada da responsabilização do gestor, caso ele não cumpra, né? Que isso é um, pô, Isso é um absurdo, ele precisa né? mandar uma cartinha pro Congresso. Antes o cara podia ser impeachmentado, como Sim. aconteceu no passado. Agora não tem É claro que o plano precisa ser responsabilidade. aprovado ainda, né? O Congresso pode tirar algumas cláusulas, né? Mas o que eu falei, por que eu falei tudo isso? Porque a gente pode ter mais um fator aí. E se o dólar começar a cair? E se ele vem para 4,70, 4,60? Aí a situação fica novamente complicada. Acho que o recado é, as margens vão ser menores, o mercado vai dar oportunidade, ele sempre dá, mas é o momento de ser um pouco mais conservador na tentativa de acertar o olho da mosca. Sem dúvida. É hora de apertar o cinto e trabalhar dobrado. Isso aí. Exatamente. Um ponto interessante, a gente estava falando mais cedo, sobre a questão da chuva, né? Que nós estamos aqui agora no final de abril, maio, ainda está chovendo. E eu até brinquei, Leandro. O pessoal falando que tem anúncio, né? Terra no Maranhão, Chapada não sei da onde, chovendo 2.000 milímetros. Esse ano pode até ser, né? Mas no normal não chove isso tudo. E aí tem uma dica, né, para os produtores que nos assistem. Fiquem atentos, né? Informação, igual nós estamos falando. Informação demais não resolve nada. Você tem que pegar uma informação de qualidade e agir, né? Porque colocar debaixo do braço também não resolve, né? Então, é uma dica aí, porque tem muita coisa no mercado. Falar até papagaio fala, mas tem que pegar a boa para resolver. Isso aí. Com toda certeza. É complexo o cenário e até entrando um pouco nessa questão da questão de fazendas, né? Historicamente aqui a gente sempre teve muitos negócios sendo feitos travando em arroba de boi, soja e geralmente sem qualquer ressalva, no máximo assim que não haveria uma queda para baixo, né? Só pegaria variação positiva. Com o aumento súbito que teve no período aí pós-Covid, o pessoal assustou, já começou a dar uma assustada de usar essas referências, né? E agora, a gente começou a ver índices diferentes, né? O Barra mesmo viu o negócio aí de travar pelo índice de poupança, ou às vezes de se pactuar uma taxa de juros pequena, já computar ela, põe na parcela e a parcela fica 100% fixa, gerando mais segurança jurídica, né? Sim. E a gente vê esse movimento encaixando naquilo que você falou, uma tendência do produtor se tornar mais conservador. Então, dele já fazer mais coisas para poder mitigar, né? Teve um contrato que a gente fez que ele estava pela variação positiva da soja, mais limitada à variação do IGPM. Foi uma forma de buscar, apesar que IGPM eu entendo que é um índice, às vezes, pelo menos no histórico recente, foi meio alto, né? Sim, mas, de alguma forma, você não pega uma variação igual de 100%, quase 100% que a gente teve, né? E é uma tendência que vai ter o quê? De criar mais mecanismos de segurança. E a gente vem num ponto, Cristiano, lá vocês trabalham muito com pecuaristas, não? Nesse tipo de trabalho. O que a gente vê no mercado, até pelos nossos clientes, é que, assim, que você falou que é uma tendência cultural, principalmente do Centro-Norte, dessa trava, principalmente da produção. Isso é do agricultor. O pecuarista, historicamente, ele não tem essa cultura, até porque os mecanismos de trava na agricultura, eles são muito fáceis e muito variados. Ele vai ali na trade que faz o barter, ele está travando o custo, né? O do produtor hoje já está acessível. Hoje, você ter um agente de investimento, você fazer uma operação na bolsa e travar, ela é muito acessível. Só que aí ele é acessível, mas culturalmente ele não tem a cultura de fazer. Segundo, às vezes ele pode procurar um profissional do mercado que o cara entende como fazer a operação, mas ele não entende o mercado e não adianta você saber apertar o botão se não sabe regular a máquina, não resolve nada. Exatamente, o negócio não adianta. Mas a gente vê assim que o primeiro ponto é a mudança cultural. Porque o que acontece na prática? Como ele não trava nada e ele são poucos que conseguem fazer trava através de frigorífico, às vezes de boitel, de confinamento, cara, ele está especulando 100%. E o risco é muito grande, né? Então, pelo menos o custo, é aquilo que a gente fala, pelo menos o custo. O custo, ele sabe, é o que o Barra falou, o custo, você controla seu custo. O que você teve de custo, você controla. Se você consegue travar uma parte e garantir o custo, cara, você controlou seu negócio. Então, esse pensamento, ele tem que ser essencial. Sem ele, a pessoa, se ela vai se manter ou não no mercado, se o negócio vai ser rentável ou não, vai depender totalmente de algo aleatório que foge do controle dele, né? Sim. Então, a gente até fez um evento aqui no final do ano passado, a gente trouxe uns parceiros aqui para falar sobre isso, mas ainda assim, você vê, não sei, parece que tem uma expectativa constante assim, não, agora vai bater os 300, agora o negócio melhora, agora a China, não sei o quê.
E o mercado mudou muito, porque até alguns anos atrás você não tinha... Cara, é um negócio muito complexo que virou. Essa questão, por exemplo, dos frigoríficos conseguirem travar grandes quantidades de compra escalonadas com grandes produtores, com confinamentos, ele sai do mercado, ele compra ali o cara que vai vender o boi balcão, pô, cara, ele tá totalmente na mão do frigorífico, ele não tem controle nenhum, né? Eu quero te vender. Não quero te comprar. Daqui a um mês, se você quiser ainda. E o cara com a corda no pescoço, tendo que pagar banco, custeio e tudo, né? Então é ainda mais complexo, ainda mais o boi que não é igual a soja, né? Fala, não, vou depositar no armazém aqui e ficar. Pô, um boi que já bateu o peso ideal, você ficar mantendo, é prejuízo diário, né? Que você vai ter. Então não é igual a soja que você pega, põe ali, você pode segurar mais, né? Esse é um ponto bem interessante, Leandro, porque assim, o mercado dos grãos, ele tem uma liquidez melhor, ele já tem uma estrutura para essa venda antecipada melhor. Mas no mercado pecuário, a ferramenta de trava em bolsa, por exemplo, ela é mais eficiente. Sim. Porque enquanto na soja, principalmente, a gente está negociando Chicago, que às vezes não tem toda essa correlação com o nosso preço aqui, porque depende de outros fatores, como o prêmio que eu citei agora há pouco, no mercado do boi gordo, a diferença é o CPEA São Paulo, a base São Paulo para a base Goiás. Mas esse basis, né, a diferença não vai oscilar tanto. Então a operação ela é funcional. E você tocou num ponto importante, cara. Não adianta. Por que eu vejo que o produtor não usa muito essas ferramentas? É claro, às vezes falta um pouco de boa vontade, procurar um pouco mais, mas eu atribuo menos a culpa ao produtor e mais ao mercado de profissionais. Cara, não adianta tu vir com uma linguagem de... Eu poderia chegar para vocês aqui, chegar para um pecuarista e falar, meu amigo, vamos fazer uma proteção para você, vamos fazer uma put spread com um strike de 260... E aí, tal. Ou eu posso falar, vamos fazer um seguro de baixa? Se cair abaixo de 260 arroba, você recebe. Você vai pagar 3 contos para fazer essa operação. Ah, mas como é que funciona? Cara, é só se mesmo, paga 30 mil reais, a gente faz 10 mil arroba, acabou. E é isso. Se cair abaixo de 260, você ganha. Ponto. Como faz lá atrás, como é que chama, não sei o quê. Então a gente tem o tal do Faria Limer, né? É importante para o nosso mercado, né? Sim. Super importante o pessoal do mercado financeiro, mas ainda não tem essa conexão tão grande com o agro. E é aqui que a Pátria com Negócios entra, cara. Por isso que eu gostei. Eu quis citar que a gente é produtor rural também, porque, cara, a gente está ali falando a linguagem, traduzindo essa linguagem, e não é complexo. Não é complexo. Às vezes tem gente que gosta de tornar complexo para parecer esperto, né? Mas não é. Fala difícil para parecer bonito, exatamente. Mas não é, cara. Então, assim, a gente tem crescido muito nessa pegada de traduzir esse mercado financeiro também para o produtor, e o uso de seguros, que são o uso do mercado de opções, para pecuária e para milho, é excelente, excelente. Vou citar uma operação no milho para vocês. Em outubro do ano passado, o milho estava 91,50 na BMF para setembro, que é o principal contrato da segunda safra. Naquele momento, os preços aqui estavam muito bons também. Só que em outubro, o produtor não sabe que hora vai colher a soja. Ele nem terminou de plantar a soja. Então ele não sabe se a instalação da lavoura do milho dele vai ser na janela. Ele não sabe a produtividade do milho. Então fazer muito contrato antecipado com milho é complicado, porque depois pode tomar o washout. Você sabe muito bem a complicação que é isso para o produtor. Mas a BMF não é físico, é papel. E lá em outubro você podia travar esse milho a 91,50, pagando aí 3,50 por saca. Nossa. Cara, hoje esse mesmo contrato está R$ 65. São R$30 no bolso do produtor. E o físico saiu de 70 e hoje tu consegue travar 45. Resolvido o problema. Então é uma ferramenta extremamente importante. Para o pecuarista, em especial o confinador, ele sabe quando vai sair os animais dele. Ele sabe o custo dele. R$5 por arroba, 6, R$3 por arroba não cabe nesse custo de produção? Tratar o seguro em bolsa como custo de produção. Sim. Cabe. Ótimo. E se pega aquela situação ali de fevereiro da China, cara, caiu um monte quem estava com a operação montada. E o mercado da pecuária, a partir do momento que o produtor e o pecuarista começar a usar mais essa ferramenta, vai migrar mais para precificação base CPEA, base bolsa, que já acontece muito. Aqui para Goiás é CPEA menos 30, se é bezerro e tal, CPEA mais 35, se é um Angus, por exemplo. Então, eu acho que quanto mais isso acontecer, melhor para o produtor, porque se a base de precificação dele é a mesma base da bolsa, o hedge dele fica perfeito.
você tira esse base da jogada que fica oscilando. Então, para mim, essa é uma grande ferramenta, que já acontece no milho também. Quem planta milho semente é tudo baseado na B3. Cara, é muito bom. Também que o Brasil é muito novo ainda em investimento em bolsa, né? Isso. Há pouco tempo atrás a gente tinha batido 1 milhão de investidores. Então, assim, ainda é muito pequeno comparado à América. Esse é um ponto importante, não é só no setor rural que a turma não usa bolsa. Exatamente. É só você ver quanta gente tem dinheiro na poupança, sendo que ela paga metade da taxa Selic hoje. Você pega comparativamente aí uma questão cultural dos Estados Unidos, né, que é cultural das pessoas ali, o cara ir fazendo um pé de meia, aportando em ações na bolsa e tudo, né? Até porque a taxa de juros deles é baixíssima, né? Dependendo da época. Não dá para comprar tesouro direto não dá para ser feliz na taxa básica deles, não. A gente ainda tem isso, né? O Brasil ainda é um mar de oportunidades. Você imagina uma taxa de 13,75, você não fazer nada, ficar na rede. Ixi, o pessoal na pandemia sentiu falta já. Cristiano, você tocou numa questão interessante aí que eu vi na prática. Eu atendi um cliente aqui semana passada e a gente falando sobre as dificuldades que tem no custo, né? Poxa, ele planta só em área arrendada, ele não tem área própria e ele tinha travado um milho lá a mais ou menos R$90. E o que aconteceu? Ele teve uma quebra de praticamente tudo que ele tinha plantado, não tinha seguro, e da área que ele fez seguro era a área de primeiro ano. E aí o seguro obviamente não ia cobrir. E, cara, ele teve que pagar um washout que deu R$2,5 milhões de reais. Então, assim, e ele não tinha o dinheiro, porque ele não vendeu. O que ele fez? Ele pegou dinheiro emprestado no banco para pagar R$2,5 milhões de prejuízo. Então, assim, mas aí o que eu achei interessante? E quando eu comentei com ele sobre essa questão, que eu fui perguntar se ele tinha travado o milho agora, que ele reclamando que estava caindo, né? Mas travou. Ele falou, não, como é que eu fiquei com medo de travar? Como é que eu vou travar? Eu não sabia o tanto que eu ia plantar, e muito menos o tanto que eu ia colher, como é que eu ia travar? E depois tomar o washout. E aí, essa saída da trava no mercado futuro, no mercado financeiro, é excelente, porque aí é indiferente se ele fez a operação, é indiferente o que ele vai ter ali, né? Exatamente, é uma grande alternativa. E na verdade, às vezes ele até garante um ganho financeiro. Pode chegar no período e falar, não plantei um pé de milho e ganhou com a variação do preço de milho sem ter... É uma ferramenta super interessante. É exatamente aí que ela encaixa. E o fato do milho ser negociado base Campinas traz uma correlação com o preço aqui de Goiás fenomenal. Se cair lá, cai aqui. Então, assim, funciona. Vou citar um outro exemplo. Milho semente é totalmente travado via B3. Aqui para Goiás gira em torno de B3 menos 15% ou B3 menos 12,5%, dependendo da região. Mais ao sul costuma ser 12,5%, mais ao norte menos 15%, que é o diferencial de base. A gente tem um cliente que ele tinha 15 pivôs que ele ia produzir semente para as empresas. Base B3 menos 15%. Chegou ali em fevereiro, ele falou, cara, eu tenho duas opções. Ou eu travo base B3 menos 15% em até 30 dias após o meu plantio. Primeiro dia de plantio abre a janela, 30 dias fecha. Ou eu travo pelo preço da Comigo no dia que eu começar a colher. Então, e aí a gente olhou e falou, meu amigo, mas você não pode travar antes pelo preço da Comigo? Não, eles me dão a opção, ou trava nesses primeiros 30 dias, ou o preço da Comigo do dia da colheita. Então assim, eu falei pra ele, cara, se o milho começar a cair, você não vai ter o que fazer, você vai ver seu lucro derretendo e vai ter que pegar o preço do dia lá da Comigo. Então vamos fazer o seguinte, você vai vender todo esse milho, base B3 agora, porque no milho semente, por ser pivô, segurança produtiva e tem ainda um teto mínimo de 180 sacas, geralmente, vamos vender tudo nesse... Ou tudo, não quer vender tudo, porque vai vender 80%, vende 85%. E foi o que ele fez, ele vendeu 85%, B3 menos 15%, ficou um preço aí médio de R$74, e a gente comprou uma posição na bolsa. Se subir, você está participando ainda. Custou aí R$2,60 por saca. Não vai chegar mais naquele preço, então ele vai perder esses R$2,60 por saca. Mas ele travou a 74. Comigo agora não está oferecendo nem 50. Vai chegar lá na colheita talvez menos. Então, assim, é uma ferramenta que o produtor precisa usar mais. E assim, uma conta que às vezes a gente não olha, assim, porque às vezes fala assim que já é uma oscilação grande. Quando você pega uma soja de 100 para 150, fala, 50%, né? Mas, na verdade, assim, a perspectiva que você tem, ou se não olhando assim pela perspectiva de que caiu, sei lá, 33%.
Mas se você for falar assim, cara, deixa eu ver o que reduziu da margem de lucro. Cara, a conta é assustadora. Porque você está falando do valor bruto ali que reduziu, mas coloca na ponta da caneta o que seria a margem que teria na outra conta e agora, né? É algo assim muito agressivo, né? Uma diferença muito agressiva. Quando você fala de valores altos, qualquer 1%, o reflexo é muito grande, né? Sim. E aí cada vez mais a gente chega nisso, né? Cada pequeno detalhe desse que tem na comercialização é o que vai determinar quem continua no jogo e quem sai. E um grande detalhe também, né? Que essa operação de trava de bolsa na pecuária, ela é muito mais palpável. Por quê? Porque você tem o gado na fazenda. Então você consegue dimensionar. Olha, eu tenho 1000 bezerros. Se você fizer uma opção referência em arroba, Sim. você consegue travar exatamente o que você tem ali. Diferente da soja do milho, que você não sabe quando você vai colher. Sim, Entendeu? Você não consegue prever o futuro, mas no gado você consegue. Então, por exemplo, operação do cliente nosso, comprou o mercado físico, arroba de 175, 180, leilão hoje está vendendo gado a preço de cachorro, praticamente. É um absurdo o negócio. Cachorro tá mais caro. Tá mais caro. Mais caro. Fez uma operação travado para frente, colocou para engordar no confinamento fêmea, que inclusive é uma operação muito boa, né? Um gapzinho ali muito rápido, e saiu lá na frente vendendo e tendo lucro. Aí você me fala assim, mas e aí, como é que eu faço? Tem que ter informação e tem que agir, né? Então é isso aí que está faltando para a turma, né? Ter mais acesso a essa informação de qualidade e agir, porque só saber também não está resolvendo nada. Né? Isso aí dessa questão, é o que você falou, a especulação faz parte do jogo? Faz. Mas eu estava lembrando aqui de um parceiro nosso, contando de um produtor grande em Tocantins. O que o cara faz? Eu entendo que ele saiu do jogo da especulação. Falou, eu vou garantir a rentabilidade, não importa qual, mas eu vou garantir. E eu vou sair do jogo da especulação na produção pecuária. Ele tem o pessoal que vai fazendo a compra do gado para ele. No dia, comprou 500 bois. Quanto que pagou? Pagou tanto. Ele tem todo o controle do custo de produção que ele tem. Parte em passo, parte para finalizar no confinamento, tem as contas, porque ele já comercializa, já garante a compra, ele já trava as compras também para o período, ele faz a conta, ele vê o que está o mercado futuro e no mesmo dia que ele compra o boi, ele já faz a trava de 100% do mercado futuro. Então ali ele faz o seguro, é o que você falou, ele já entendeu que isso faz parte do custo de produção dele. Então ele não produz um bezerro, boi, sem o seguro. Cara, qual que é a probabilidade de um cara desse quebrar? É um formato de negócio que não tem como. É óbvio que, olhando bem sobre todos os fatores que se tem, né? Mas fazendo dessa forma, você às vezes pode ganhar menos em algum período. Sim, em algum período vai ter o cara que vai ganhar muito mais do que ele. Agora, quando você olhar no médio prazo, cara, essa questão, quem vai prosperar, quem vai continuar, é só quem está habilitando isso aí. Né? O mercado está muito volátil. Os grupos de grãos também têm uma política mais nesse sentido, né? Quando você olha esses grandes grupos, né, empresariais, eles trabalham muito mais num controle de margem do que teto de preço, né? Realmente, ele acaba ganhando mais o volume também, né, pela escala de produção, mas realmente trabalhar com essas metas de margem é importante. Bateu aquela meta, bateu o teu planejamento, tem que tentar ter um planejamento um pouquinho mais de médio prazo, aperta o play, não tem muito... A ação é muito importante, o Rafael citou aí, ação, tem que agir. E realmente, ficar só olhando, ficou para trás. No grupo de WhatsApp lá. Tá tanto, vai subir, a China. A gente geralmente se arrepende pelo que não faz, né? Muito mais do que pelo que faz, né? Então, assim, vendeu ali naquele momento, deixou de ganhar um pouco, melhorou depois, ok, mas se tu fechou naquele momento é porque... Naquele momento era favorável. Era o melhor. Era favorável. É igual preço de terra. Comprou de tanto, hoje baixou. Beleza, mas você tem que entender que naquele dia era o melhor negócio. Por isso que fez. Então, isso aí tem que ficar claro. Ninguém tem bola de cristal. O preço da terra vai subir, vai baixar, ninguém sabe. Lógico, existe a tendência. Hoje a tendência de baixa. Acompanhando aí regulamentação do mercado. Beleza. Mas pode ter alguns repiques? Pode, dependendo da região. Região sul, sudoeste. É óbvio que vai ter ali uma trava ali de baixa menor do que região norte, por exemplo. Né? Então isso aí tem que ficar claro também. Ô Barra, você me fez recordar de uma análise que vi uma vez do Ícaro de Carvalho comentando sobre a questão da Bolsa, por exemplo, nos Estados Unidos. E a Bolsa brasileira da mesma forma.
Você olha o gráfico, quando você olha em curtos Sim. espaços de tempo, você vê sempre subindo e descendo. Quando você olha distante, Só subindo. a curva ela sobe, é só subindo. Sim. Então, assim, quando a gente faz essa reflexão do cara que, vamos supor, que ele busca travar tudo ou quase tudo, cara, em alguns períodos a margem dele, o de lucro pode estar um pouco menor, um pouco maior. Mas se você olhar no médio e longo prazo, esse cara necessariamente a linha dele vai ser crescente. Você sabe, Sempre eu crescente. falo sempre, comece e nunca pare. Quem fica pulando de galho em galho, nunca faz nada e nunca ganha dinheiro com nada. Porque na hora que o mercado tá ruim, você pula. Aí o outro, na hora que você vai pular pro outro, já subiu de novo, você Não, e perdeu tentar o tempo. adivinhar o time Não do adianta. mercado, né? Falar, não, agora eu vou Agora comprar. vai. Por exemplo, o cara tem caixa para comprar bezerro. Às vezes no começo do ano ele falou, não, agora eu vou comprar tudo porque agora tá no melhor preço. Ao invés de falar, cara, eu vou colocar uma estratégia aqui que eu vou dividir, eu vou comprar tantos lotes por mês. Cada mês eu vou fazer essa média. Já que não tem como eu adivinhar, eu vou fazer na média. Mas não, o cara vai lá, como de repente o negócio cai mais, ele fala, pô, podia ter. E o detalhe, né, do pecuarista ainda, tem muito pecuarista moda antiga que olha o mercado físico da região. Isso é o que mais acontece, inclusive. Então, na região dele, na micro-região dele, a arroba da vaca tá ali de 180, 175, 185. Mas se chegar lá e falar assim, eu preciso vender hoje, acabou que chega com a faca no seu pescoço. Né? Então, assim, não tem nem noção do que a gente tá falando aqui. Por quê? Falta de informação. Às vezes é uma pessoa ainda, né, com mais idade e tudo mais, não tem esse acesso, né, à tecnologia e tudo mais. Porém, isso aí é constante, essa mudança. A gente tá vendo isso na prática. Se a gente tivesse essa conversa há 5 anos atrás, ia ser totalmente diferente. Né? Então, a gente vê que existe essa mudança, é muito rápido. A gente pega um período aí de 10 anos, o tanto que melhorou. Sim. O Brasil, todo o mundo como um todo, mas o Brasil muito mais. Né? Você pega ali Mato Grosso, Pará, o que desenvolveu o Mato Grosso, Pará em 10 anos é um fenômeno. Né? Tanto de infraestrutura, como logística, como tudo. Né? Terra, abertura. Você vê o sul do Pará todinho, era o maior produtor de gado do Brasil, ainda muito forte, mas o tanto de área de abertura de soja, demais. Há 10 anos você fala assim, vou plantar soja aqui, vou te internar, você tá doido. Né? Por quê? Era só boi e boi pesado, era o famoso boi verde do Pará, né? Boi solta pasto e largo, 20 arroba no pasto. Então assim, é o mercado mudando e trazendo a dinâmica do mercado futuro, isso é muito bom. E um ponto, Barra, que você colocou, acho que o pior cenário para quem tem o produto na mão é ser forçado a vender quando não quer. E para não ser forçado a vender quando não quer, você tem que ter um planejamento. Então essas datas que a gente citou, 30/4, 30/5, tinha que estar coberto antes, de certa forma. E claro que agora que caiu fica ainda mais evidente, mas mesmo se tivesse uma tendência de alta, vou citar o caso da safra passada, por exemplo, 21/22, subiu muito no pós-colheita. A gente foi muito bem de novo em ter vendido menos do que normalmente venderia, mas não foi zero, logicamente. Chegamos ali com 30%, 35% vendido. Por quê? Porque a alta ainda não tinha se consolidado até janeiro, fevereiro. E o 30/3, 30/4 estava chegando. Então, assim, vamos construir a formação do seu custo até aquele período para chegar lá no momento e você vender a hora que você quer. Não ser forçado, é o que está acontecendo agora. O preço está horrível e está vendendo. Se o produtor tivesse a capacidade de segurar o produto agora, muitos têm, seja por planejamento ou seja porque tem capacidade financeira ou creditícia. Mas muitos não têm. Esse é o pior cenário e é isso que está derrubando ainda mais o preço. Enquanto não tiver uma restrição de venda, detalhe, né? tem que fazer o comprador suar um pouco. Você vê na pecuária mesmo, a pecuária derretendo e o pessoal manada, você tem que fazer o comprador suar um pouco. Tá ruim. Aí um fala, pô, tá ruim, todo mundo tá ruim, fala, agora tem que vender. Aí vende. E agora não, tá piorando, vende o resto. Então assim, veio de segurar, falou, pô, pera lá, tá ruim? Então espera. Tira a oferta do mercado, é a lei básica, oferta e demanda. Né? Tirou do mercado, o mercado reage na hora. O que é que acontece hoje na prática, na pecuária? Monopólio. Né? Com o monopólio que a gente tem hoje, fica muito mais difícil. Mas eu falo e bato isso na tecla há muitos anos. Pecuarista, agricultor, são classes totalmente desunidas. Né? E é um absurdo isso. Porque se a gente imaginar a força que a gente tem em conjunto, para o país, para a indústria, para tudo. Mas ninguém tem a capacidade de aglutinar e falar assim, vamos para todo mundo? Para uma semana de fornecer. Trava a oferta, uma semana.
É muito difícil, viu, Barra? Não, lógico. Não é fácil. Chega a ser uma utopia, mas fala assim, é difícil, o Mercados Unidos. Porque a gente escuta muito isso, assim, vamos produzir 10% a menos. Cara, Não dá. Como que você... vai produzir 10% a menos, vai ter uns caras ali que vão plantar rir, até né? os canteiros, assim, aproveitando a situação. Mas a gente fala, assim, agora que os preços já caíram, e uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que não tem errado e certo nesse mercado. A gente fala dessa situação de ser mais conservador, de ir travando custo e tal, no sentido de que, na nossa visão, é o mais correto a se fazer, mas é claro que cada um vive a sua realidade. Lógico. Todos nós especulamos na nossa vida, a gente aposta em alguma coisa, um projeto novo, alguma coisa assim, a gente está exposto ao risco sempre. Então o objetivo é mitigar, né? E eu acho que assim, o produtor não é culpado de nada, só que o mercado ele é muito... Ele não é bonzinho, né? Ele não é bonzinho, né? Então, assim, a gente não pode ficar esperando que a nossa visão se concretize, né? A mesma coisa para o câmbio. Nossa, o Lula ganhou, o câmbio vai explodir. Calma, gente, tem muito mais fator para isso, né? Não é simples assim. Só né? ele em si não acontece nada. Ele não consegue destruir o Brasil tão rápido sozinho, né? Então, a gente cria conceitos na nossa cabeça, e você até citou isso antes. A gente olha muito o nosso quintal, muitas vezes, e tenta refletir o nosso quintal como se fosse o mundo inteiro. Um produtor que vê mas aqui minha região tá sem pasto, vai ter que subir arroba, porque tal. Cara, mas às vezes outras regiões estão maravilhosas. No milho a gente vê muito isso. Sim. Ano passado, nosso Goiás tá ruim demais. Quebrou tudo. Só que o Mato Grosso supriu tudo. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná. Então a gente tem são características nossas como ser humano de apostar, ser positivo, apostar que vai dar certo, né? E aquela questão assim, da aposta é aquilo, você tem variáveis que apontam para cima e outras para baixo. Aí o otimismo, né, fala, não, deixa eu firmar mais nessa, deixa eu ignorar um pouco mais às vezes aqui, né? Cristiano, falando em mitigar riscos, aí a gente já vindo para uma perspectiva mais palpável, para a safra 23-24. Hoje, quando a gente fala aí da soja, o que tem sido a recomendação de vocês? Você falou que está comercializando aí a 150 que você tinha falado? Quanto que era? Para 2023-24, não, 120. 120. Por aí. Meu sonho. 150 pode fechar. Fecha tudo, né? 100%. A recomendação seria o quê? Travar uns 30%? O custo? Não, o que é aqui? Por enquanto, para 23, 24, Leandro, tá muito caso a caso ainda, porque a gente está indo muito na base da relação de troca, analisando proposta. O mercado está oscilando muito, porque a queda está sendo muito rápida, então tem um gap de preço ali, tem empresa querendo pagar 110, tem empresa pagando 120, uma análise um pouco mais caso a caso. Mas como a gente tem uma visão de que há um espaço para a partir de junho, o mercado, agora em maio, ele se estabilizando, é o primeiro passo para ele se recuperar, primeiro precisa parar de cair, né? Mas há uma tendência que ele comece a parar de cair agora em maio, até pela restrição de venda, o produtor vende o que precisa agora e depois consegue ter um fôlego, né? E junho há uma percepção de que ele pode começar a melhorar. Se o 23 melhora, a tendência do 24 também melhorar. E a gente tem insumos ainda em tendência de queda. Então, por enquanto, a gente não. E o produtor, você acredita que ele vai segurar um pouco mais as compras também? Às vezes ele pode... Ele já está segurando, o mercado está rodando bem lento esse ano, é natural, né? E agora com as quedas de preço ele dá uma travada de novo, apesar que a queda é tão grande que começa a instigar o cara de falar, não, pelo menos deixa eu travar aqui e tal, porque não há uma percepção tão clara de melhora pela frente. Mas o mercado está rodando bem lento, se você conversa com os fornecedores de insumos, é nítido isso, as campanhas de venda estão patinando, né, para acontecer, semente, defensivo, fertilizante, mas eu ainda vejo a safra 2024, tem que sair da euforia. Agora é um momento de baixa, tem que também botar a cabeça no lugar, não é hora de também sair fazendo loucura. Meu Deus, vamos fazer tudo. A mesma coisa que aconteceu ano passado, com 2022, né, a guerra da Ucrânia. O cara vai faltar produto. Deixa eu travou o trem lá em cima. KCL de R$7.000, R$6.000, MAP no mesmo preço. Então, assim, quando chegou em agosto, setembro, já estava 40% a menos, 50% a menos. Então, a euforia não costuma ajudar. É claro que, assim, o cenário não é dos mais lindos, né? Então, se vislumbrou uma margem legal, se está disposto a topar aquela margem, depende da sua alavancagem também, para quem não está alavancado, está com os custos em dia, não comprou tanta coisa agora, está com os pagamentos alinhados,
margem aí ainda ela é interessante ainda, principalmente se a gente comparar com outros setores, né? Então, nesses casos, ok, mas também não tô vendo assim, cara, corre pro mercado, vai cair mais, desespero total. Não vejo essa situação. Até porque como a gente está nesse pico de oferta agora, a questão é, nesse período agora, vamos dizer, daqui até junho, a gente vai conseguir visualizar claramente mais ou menos o fundo do poço. E vamos dizer o fundo, né? O piso ali de queda, né? Essa visão mais clara para ir até onde que pode ir essa queda, né? Uhum. E a partir daí também é o que você falou, né? Já poder ter uma visão de reação, de estabilização, de reação mais positiva, Sim. né? Mas o que o mercado vê hoje, assim, tá chegando, aliás, não é que chegou, né? Mas está chegando no que pode ser considerado mais esse piso, né? Olha, vamos falar da soja primeiro. Volto a dizer, vamos tirar o custo, né, que seria a logística. 3 fatores de formação de preço: dólar, Chicago, prêmio. Prêmio, sim, esse já se mostra, já subiu essa semana e tal, então se mostra que essa ponta, a princípio, está começando a se estabilizar. O prêmio, ele significaria quantos por cento da formação do preço? Assim, Olha, o prêmio hoje, se for colocar em percentual, pensa assim, a soja Chicago... o peso dele, mais ou menos, na composição. Soja Chicago hoje, para julho, né, que é o contrato, o primeiro contrato aí, ele está na faixa de $14 por bushel. O prêmio hoje está em menos 1,7 dólares por bushel. Então essa é a proporção. Chicago é mais importante, lógico, 13, né? Da minha base de preço, $13 por bushel vem do Chicago, 1,70 negativo hoje, que é raro, tá? A gente ter prêmio negativo, mas é o que está acontecendo, vem do prêmio. Então, assim, Chicago é mais importante, mas o prêmio é extremamente relevante ali dentro dessa conta. Então, o prêmio já está chegando num piso. Dólar, na minha visão, dólar é muito, muito volátil, né? Tem muita política aí no meio, isso interfere muito, mas eu vejo mais espaço para um dólar mais fraco do que para um dólar mais forte, assim, voltando para 5,50 e tal, uma realidade que está ficando fora do radar também. Só que o Chicago tem uma grande tendência de cair, porque a safra americana está começando, Chicago é dentro dos Estados Unidos, então ele reflete mais o mercado americano. Hoje há uma situação de estoques apertados nos Estados Unidos. A partir de outubro, se a safra for bem, esses estoques crescem e aí o Chicago pode perder força. Chicago perdendo força, automaticamente os prêmios são alavancados para cima. Só que no final da história, reais por saca aqui no Goiás, pode ser que essa conta pelo Chicago caindo não melhore. E aí que entra novamente as estratégias bolsa ou estratégias derivadas, né, que tu pode fazer junto a uma trade. Trava o Chicago separado do prêmio, vai construindo o seu preço. Faz muito sentido na minha cabeça hoje você proteger essa ponta Chicago e deixar o prêmio trabalhar positivamente, porque então esse Chicago pode atrapalhar essa tendência de alta. Mas para quem já trabalha nesse mercado não do preço final, usando proteções e usando o que as tradings oferecem muitas vezes de travar componentes, há uma grande oportunidade ali dele travar o Chicago agora e captar essa alta de prêmios para melhorar o preço dele. Perfeito. Interessante. Uma aula aí, hein, Barra? Nossa Senhora. Que isso. Jean, vamos gravar direitinho, depois me lembra para poder assistir novamente, fixar bem. É muito importante, é uma questão nossa aqui também, Cristiano, você coloca assim que vocês não são só consultores de mercado, mas também são produtores, né? A gente advoga para o agro, ainda quero chegar nessa de ser produtor também, mas enquanto não sou, a gente procura entender com cada vez mais clareza e profundidade o que é a realidade do dia a dia da produção em si, para a gente ter mais clareza de como lidar com isso, porque senão o cara vai chegar com um problema, você vai pensar em saídas jurídicas que não fazem nenhum sentido para a realidade do cara. Sim. Então você tem que ter uma clareza do que é a vida real. Você tem o mundo perfeito, o mundo ideal, e você tem o que é a vida real, né? E aí como lidar com isso? Até uma questão que a gente estava comentando um pouco antes da gente iniciar aqui, que é aquele cenário que a gente visualizou, principalmente no grosso dos nossos produtores, dos nossos clientes aqui do escritório. A gente vê assim, cara, produtor rural, geralmente quase todo produtor tem dívida, algumas dívidas são menores, outras maiores, algumas tá pagando em dia, outras já estão vencidas. Quando a gente chegou ali, pós-pandemia, 21, 22, aquele aumento muito expressivo das commodities, ele visualizou uma margem de lucro ali muito grande, que até então não estava se tendo ali recentemente, e valorizou muito as terras também, então deu uma empolgada, cara, tô rico, o negócio agora vai, e tudo assim, só que quando ele vai expandir,
o reflexo daquele custo de expansão, ele não sente só naquele momento, é algo que projeta aí geralmente por no mínimo 4, 5 anos. Então, mas ele visualizou, ele falou, olha, eu posso trocar minhas máquinas aqui agora, eu vou fazer esse custeio aqui, que passa até disso, é 7 anos. E aí comprou mais área, ou arrendou mais área, que naturalmente exige mais investimento. Então ele assumiu compromissos financeiros nesses anos subsequentes, que ele falava, cara, eu dou conta de pagar com base na minha margem atual, com o meu faturamento e com a minha margem atual. Só que agora a gente viu aí recentemente, tanto na pecuária, já desde o ano passado e agora dos grãos, que não é essa perspectiva, você não tem essa margem. Então, o que a gente viu aqui muitas vezes? O cliente foi aí brincando entre 200% a 500%, o que ele aumentou do passivo dele nesse período. E é um passivo assim, que ele já vinha carregando meio de lado, tipo uma pedalada fiscal, né? Pô, ele tinha ali que pagar 4 milhões no ano. Ele tinha ali, às vezes, uma parte ali para pagar 1 milhão, mas ele ia pedalar em 3. Mas aí esse 3, ele pegava, ele não tinha como só pegar mais 3 no banco para pedalar aquele 3. Ele tinha que pegar uns 4 ali, porque o gerente falava, amigão, tem aqui o consórcio, o título de capitalização, seguro de vida. E aí aquilo já onerava mais aquela bola de neve, e aí mais os juros que ficava depois, e sem contar que a cada ano que foi passando, os juros voltou a estar aumentando ainda mais, né? E agora, o que a gente está tendo aqui no nosso escritório recentemente, todos os dias, pessoal com dívida de 1 milhão, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 milhões. Minha realidade é essa. Mas você olha, você fala, rapaz, não tem. Como diz um amigo meu, tem arroba de boi é R$500 que não fecha essa conta. Não tem como você pagar essa conta com produção. Com produção ela não se paga. Aí teria que vender a terra, só que aí o cara também não está. O cenário. Não, e também o cenário, como é que vai ser hoje? O cara vai vender uma terra para pagar a conta. Tá, o pessoal vai enfiar a faca nele para poder. Então, e aí é aquela situação que é difícil. Às vezes, dependendo da composição da dívida, do valor da terra, e outra, a terra geralmente você não vende à vista. Sim. Você vai parcelar e vamos supor em 3 vezes. Então, cara, o dinheiro que ele vai ter ali, aquele 1/3, às vezes ele paga, mas às vezes não sobra nada. Às vezes até resolve, mas não resolve, mas não sobra, né? O cara vai viver de quê depois disso, né? Não sobra um dinheiro para ele tentar comprar uma outra terra menor, e ele teria que ter algo ali para dar de entrada e para viver, e às vezes para arrumar a terra. Então, ele já vem com a perspectiva, cara, vou entrar com a recuperação judicial, e se eu deixar de pagar, quais são os reflexos disso aqui, o que eu dei em hipoteca, o que estava em penhor, o que está em alienação fiduciária. E aí entra até um problema, aqui a gente fala da informação, tem muitos produtores que não sabem com clareza o que é o reflexo de uma alienação fiduciária de um imóvel sem pagar. E o pior não é nem ele não saber, é ele chegar no advogado amigo dele ali, o clínico geral ali que atende ele, não sabe. E ele virar e falar assim, não, amigão, pode deixar esse trem vencer aí, a hora que o banco vier, a gente embarga essa execução aí e ganha uns 5 anos de prazo. Quando o produtor vê, rapaz, só chega ali o leilão, quando ele não fica sabendo nem do leilão, já chega ali o oficial, não, nós vimos aqui o novo proprietário que arrematou a terra. Então, é um cenário extremamente desafiador, o pessoal, e aí quando a gente fala, isso a gente está falando mais aí do proprietário de terra. Quando a gente vai falar do cara que é mais arrendatário, às vezes ele é misto, né? Um pouco proprietário, um pouco arrendatário, mas aquele que é 100% arrendatário, aí é um cara que agora tá separando os homens dos meninos, né? A conta não vai fechar. Daqui para o ano que vem vai ter uma inadimplência em contratos de arrendamento gigantesca. Talvez não vai ser tão grande porque o pessoal geralmente prioriza o arrendador para pagar primeiro o arrendo, né? Uhum. Mas o que a gente pode ter muita devolução mesmo de áreas, porque às vezes ele até consegue pagar, mas ele não vai conseguir produzir mais depois. Eu vejo assim também como... Bom, primeiro, comentando dessa alavancagem maior, claro que sempre ressalvando a questão de que não existe certo e errado, mas não faz o cara quer empreender, sentido, o cara quer produzir mais. Né? Mas se a gente olha, não só no setor do agro, acho que até nas nossas vidas, a gente não pode basear nosso plano de custos, o nosso plano de compras, baseado no nosso melhor momento. É claro que a gente sempre quer crescer, sempre quer ganhar mais, mas às vezes uma conjuntura nos leva a ganhar mais em algum momento. Sim. E aí você não pode estar lá no teu pico de faturamento e falar, agora eu vou viver como esse pico que eu estive. E eu olho 5 anos para trás e nunca foi aquela realidade. Então já é um começo de planejamento errado, né?
mas de fato isso vai acontecer muito. Eu vejo a situação dos arrendatários, grandes arrendatários que estão no negócio e que são no negócio, eles têm condições de continuar, porque os contratos são atrelados em saca de soja, a saca de soja caiu, então se ele produzir, ele ainda dá conta de pagar, tá ok. É feito de produção. O que muda um pouco na realidade do arrendatário, e acho que isso pro Barra que está mais ligado a essa área de terras, faz muito sentido. Aqueles que entraram como mais investidores nesses negócios, 300 hectares davam um lucro legal. Porra, eu consigo fazer uma complementação de renda interessante. Em 3 anos, 4 anos, eu consigo pagar o que eu investi e já começo a ter um lucro. Agora, esse cara está totalmente desincentivado. Vale muito mais a pena ele botar todo o esforço dele no consultório dele, na advocacia dele, porque já não tem mais aquela margem maravilhosa que vinha da produção. Então isso aí vai ser desincentivado, e aí que vai abrir mais oportunidade de uns arrendos voltando, quem está consolidado vai ter muita oportunidade, crise é oportunidade sempre para quem tá consolidado, então a gente muda a realidade. Vou citar o meu exemplo, por exemplo, em 2020 eu arrendei áreas aqui em Anicuns, plantei por 2 anos, foi maravilhoso, só que hoje eu olhando para trás, eu mais um sócio, mais um parceiro que era o dono da terra, plantando 250 hectares, não faz sentido, não faz sentido. É muito mais interessante eu cair de cabeça dentro do meu negócio do que eu ter um outro negócio com risco alto e com uma receita que já não dá essa margem toda para uma área desse tamanho. Agora, se eu tivesse uma escala maior, aí sim faria mais sentido. Né? Não, essa questão aí realmente é muito interessante, Cristiano, essa conta, né? O que a gente viu, né, Barra, nesse movimento, principalmente pós-pandemia, é aquela tendência do ser humano, igual da paleta mexicana, né? O trem tá dando dinheiro, fala, não, vamos abrir um monte de paleteria. Quem nunca sonhou em ter uma franquia, muito menos vender picolé, e foi abrindo, e de repente, né, o último já não... Então, assim, a gente chegar viu no muito começo isso. da pirâmide. O pessoal chegou no fim da festa, né? Então, assim, o que a gente viu foi muito dinheiro novo, muito dinheiro fora do agro, e foi um dos elementos que ajudou muito a inflacionar o preço de terras também, e o mercado de arrendo, porque a galera chegando e disposta a pagar o que estava sendo pedido ali, né? Eu pedia tanto, não. Antecipado. Tá aqui. Antecipado. Eu, inclusive, tenho um dado aqui para trazer para vocês que é até muito interessante. Nesses anos de pandemia, eu, particularmente, barrei 12 contratos de arrendamento justamente de aventureiros. Aí você me fala, mas como? Seu negócio não é fazer isso e ganhar em cima? Sim. Só que a gente tem muito mais uma responsabilidade com o produtor e com o negócio em si, que não adianta eu pegar alguém que nunca plantou um pé de feijão num copinho na escola e quer produzir numa área arrendada, que não sabe de nada. Né? Isso aconteceu. E acontecia da seguinte forma. Olha, sou fulano, tem interesse de arrendar essa fazenda que você colocou. Tem, vamos lá ver a fazenda. Ia lá, via tudo mais, beleza. Cadê seu cadastro? O cadastro está aqui. Mas cadê suas máquinas? Não, as máquinas eu vou comprar. Mas vai comprar onde? Não tem, né? Na época de pandemia. Então, assim, barrava. Lógico, tudo isso tem as etapas, né? Lógico, o cadastro vem antes. Teve um fato interessante que foi um grupo de médicos, né? O pessoal estava com 15 milhões em caixa, 5 médicos, todo mundo tranquilo, falou assim, a pandemia parou o mundo inteiro, agora só o agro funciona, vamos arrendar. Eles queriam arrendar 2.000 hectares no Vale do Araguaia. Vocês já vieram aqui alguma vez? Não, nunca vieram. Só que é o seguinte, todo mundo fala que isso aqui é o melhor trem do mundo. Falei assim, gente, vamos lá, começo do negócio. Vocês têm máquina? Não. Vocês têm fazenda? Não. Vocês têm o quê? Não, gente, tem um hospital em Goiânia. E vocês entendem o que de soja? Nada. Não, e a safrinha que fez? Safrinha no Vale do Araguaia. Safrinha que é boi. Capim. Não, mas o consultor falou, deixa eu explicar. No papel é tudo lindo, o papel aceita tudo. A realidade que é outra. Vamos dar uma volta. Aí dei a volta. Isso aqui é o fulano, tem tantos mil hectares, Beltrano, Ciclano. Só que tem quantos anos isso aqui? Não é assim que funciona. Infelizmente eu não vou aceitar o cadastro, não vou fazer o negócio. Ah, mas então eu vou direto no dono. Falei, pode ir, já está avisado que você não vai entrar. E assim, gera um desgaste? Gera. Mas você imagina um profissional mal informado e mal posicionado. Fala assim, não, beleza, vou fazer, porque eu vou ganhar. Dane-se pra frente. Né? Você vai ganhar a comissão ali, dane-se. Entra numa área dessa. Vamos fazer uma conta de bobo, de padaria. 2.000 hectares a 100 mil reais o alqueiro. Quanto vale? Então, a pessoa entra num contrato ali de 8, 10, 12 anos de arrendo. Que dia que ele vai sair de lá? Só um dia que ele não pagar ou que vencer. Né?
Então, assim, é um risco muito grande. O produtor tem que estar ciente disso. Né? Com quem que é que ele opera, com quem que é que ele dá essa oportunidade de trabalho. Hoje, mais do que nunca, o nível dos profissionais do mercado vem caindo igual o preço da soja. É um absurdo. Mas a gente vai fazer o quê? A gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, conscientizando o produtor, ensinando, fazendo, né, a questão dos cursos e tudo mais, para ir profissionalizando a turma que está chegando. Igual quando a gente entrou, alguém ensinou, né, ninguém nasce sabendo. Então, né, você tem que ir aprendendo. Só que o pessoal também tem que ter bom senso. Muito produtor quer arrendar na tora, não tá nem aí. Arruma o primeiro que passa na fila. E aí, toma na cabeça. Né? Então, assim, isso aí aconteceu 12 vezes e eu brequei a turma e o povo achou ruim. Barra, essa questão que você comentou dos profissionais, né? Toda a área é complexa, questão de profissionais, mas eu vejo, por exemplo, na área do Cristiano, essa questão do mercado futuro. O que eu acompanho muito próximo esse mercado, é um mercado que cresceu muito, assessores de investimentos e tudo, mas só que é um mercado que ele cresceu muito mais composto por vendedores, pessoas boas de vender, de prospectar, fechar clientes para operação, do que de profissionais com conhecimento técnico profundo daquilo que vai ser feito. Então, ele prospecta bem, consegue o cliente, cara, vou fazer sua gestão aqui de ativos, disso, daquilo, barará, o cara fecha. Só que na hora que você pega o conhecimento do cara para aquilo dali... O brasileiro é muito mal assessorado, né? A gente pensar que 70%, 80%, às vezes 90% dos clientes hoje que têm investimento, isso é feito pelo gerente do banco. Né? Não, isso aí não... Então, assim, a conta não fecha. Né? Um negócio cultural que parte da nossa questão educacional, né? Isso. Vê o americano é muito zoado, né? Que ele não sabe geografia e tal. Sim. Mas, cara, o que importa mais? Saber onde fica Taiwan ou saber o que é um investimento em renda fixa, saber analisar uma taxa de crédito? Então, assim, a gente é muito mal, e eu me coloco nessa turma, né? A gente sai da faculdade, não sabe nem o que é um imposto, não sabe nem o que está descontando um salário, educação financeira é ruim. Assim, a gente tem que dar uns passos, assim. O ensino é muito técnico, mas na prática você não aplica. Quando que vocês aplicaram a forma de base aí na pelo vida? amor de Deus. A gente vai fazer direito, cara. Nossa faculdade de direito, você vai lá, aprende lei, isso, aquilo, código penal, beleza. Aí você sai da faculdade e fala assim, e agora? Agora eu sou advogado, e agora? Por isso que tá bom agora a parte educacional, que tá sendo assim, os cursos são mais direto ao ponto, né? Sim. Você já contrata uma coisa que já vai amanhã, já vai botar no seu trabalho, né? Então, a educação tem que dar uma guinada nesse sentido. E a educação financeira do brasileiro em geral, é o que eu falei pra vocês, como que tem tanta gente na poupança ainda? Sim. Como que tem o CDB do banco tá pagando 90% do CDI? Aí você às vezes manda, não, tem uma LCA que paga 90%, sem imposto de renda. Porra, imposto de renda é 22,5%, cara, numa aplicação financeira de 6 meses. E a galera vai. E aí vai do mal do mercado também, quando a gente fala em financeiro, de ter o interesse do spread, né? O banco está procurando spread, o corretor financeiro está procurando spread. E aí não tem que o cliente ficar achando ruim. Tá todo mundo procurando o seu spread, né? Você quer vender... seu lucro. Todo mundo quer seu lucro. Tem que ser você que tem que contrapor. Assim, quando você vai comprar um adubo lá, se o cara falar que custa 3 mil, é você que tem que saber que tem outro vendendo por 2.700 e jogar a proposta na mesa. Não jogue a responsabilidade pro seu... para quem está na outra mesa. E muitas vezes no agro a gente vê um pouco disso, né? Mas o comprador está me esfolando. É porque ele está em posição de te esfolar agora. Sim. Quando você teve a posição de esfolar ele, você também vai fazer e faz parte. E outra, tem que saber em quem confiar. Não adianta você ir no comprador e falar, ih, o que você tá achando? Ele fala, não, amanhã vai cair, me vende agora. Se ele estiver precisando comprar, né? Então assim, ele pode ser seu parceiro, ele pode ser seu amigo, mas a gente tem se mexe no nosso bolso, na nossa vida, a gente tem um viés, aquilo eu preciso comprar aquele produto, cara, aquilo ali transforma meu pensamento em te passar uma informação, ele não tá mentindo pra você, mas ele tá às vezes dando uma omitida, você tem que saber que ele é seu amigão, seu parceiro, mas vocês estão, na hora do negócio, tá cada um numa ponta da mesa, né? Diante de tudo aqui que a gente, da conversa que a gente teve aqui, Cristiano, o que eu vejo? O papel nosso, principalmente que está aqui enquanto profissionais, vamos dizer, assessores, que dão auxílio para produtores rurais e negócios, né? Diante de todas as deficiências que tem no mercado e as dificuldades, os desafios que o produtor tem, ficou muito claro para mim como que a nossa responsabilidade, cara, é muito grande.
como que a gente tem um nível de responsabilidade grande, de às vezes ajudar a subir a régua do mercado no segmento que a gente está. Então, na medida que a gente consegue entregar um trabalho com um nível de excelência melhor do que tem sido ofertado em média, você consegue puxar a régua para cima. Na medida que você vê, cara, que tá difícil para os produtores, cara, vamos tentar alcançar o máximo possível de pessoas, então, com o nosso trabalho, né? Tem uma frase que eu vi uma vez do empreendedor, que ele falava assim, cara, você tem que pôr na cabeça dos seus colaboradores que eles têm que trabalhar com tanta ênfase para trazer o cliente para o seu negócio ao ponto dele ficar com dó do cara cair na mão da concorrência. Sim. E muitas vezes a gente tem essa visão, porque chega para nós muitos clientes que passaram por outros escritórios. E aí você vê o histórico da atuação dentro do processo. E você olha para aquilo, por exemplo, às vezes você tem uma dívida que você tem a tese de defesa A, B e C para alegar para reduzir a dívida. E aí você vê que o cara entrou com defesa alegando X e Y. Pô, meu banco não está cobrando X e Y, você está falando para não cobrar o X e Y. O banco já não está cobrando. E o A, B e C que você deveria alegar, você não está alegando. E o cara pagou para aquilo, e o cara pagou, naturalmente não sabe, mas o cliente confiou, pagou, né? Então, a gente tem essa visão, cara, tem que ter dó do cara, então vamos procurar expandir cada vez mais o nosso negócio para a gente poder ajudar efetivamente, né? Perfeito. Porque é algo muito bom, eu vejo assim, pelo menos para nós, pensando assim, cara, o cara que vende vaso sanitário, velho, deve ser muito difícil o cara acordar todo dia e ele ter um senso de propósito acima de ganhar dinheiro para fazer o que ele faz. E na nossa área não, igual a gente está aqui, o produtor rural que está endividado, tá? Cara, para me ajudar esse cara, aquele cara que está numa situação assim, que está subjugado ali, sem conhecimento, que não sabe o que fazer, cara, o tanto que é satisfatório pegar e falar, cara, estou ajudando essa pessoa, né? Exatamente. Você tem um braço para te defender. Exatamente, isso é satisfatório demais, porque você ganha dinheiro, como você falou, todo mundo está procurando seu spread, seu ganho naturalmente no trabalho que faz, mas quando você consegue conciliar muito bem essas duas coisas, você fala, não, cara, eu estou fazendo algo aqui porque eu ganho dinheiro, mas há um propósito aqui, eu estou ajudando efetivamente as pessoas, não é só ganhar dinheiro, igual o Barra falou, pô, eu podia arrendar pro cara lá, eu ia arrendar, ia deixar o cara até satisfeito em um primeiro momento, ia ganhar a minha comissão, mas a visão não é só essa, a nossa visão é o que é melhor para o meu cliente no médio e longo prazo, né? E sair um pouco dessa lei do mercado, que às vezes vai numa perspectiva muito egoísta, né? Cara, não, o que é melhor pro meu bolso, né? Não, peraí, cara, deixa eu olhar, deixa eu compatibilizar o que é melhor pro meu bolso, mas também o que é melhor pro meu... E querendo ou não, né, Barra, uma decisão dessa, no médio prazo é melhor pro seu bolso também, porque você sabe que a confiança que é depositada em ti, o crescimento de longo prazo da sua empresa vai ser garantido você tendo essa ética, né? E esse ponto, Leandro, é muito, muito interessante, assim, eu tenho uma profunda admiração pelo produtor rural, assim, os caras são peitudos, são corajosos, são otimistas, fizeram acontecer esse interiorzão do Brasil, contra tudo e contra todos. Hoje a gente olha esses órgãos de pesquisa que são importantes, mas eles chegaram depois, eles não acreditavam naquilo que o produtor fez acontecer e depois eles vieram ali, como a conquista do Cerrado, a Embrapa e tal. Importante? Muito importante, mas mais importante foi que o cara apostou tudo que tinha, que não tinha para... Segunda safra de milho, os pesquisadores não indicavam, não seria realidade se não fosse alguns peitudos ali e depois os outros vieram atrás. A minha fase ali de produção que eu tive me deu ainda mais admiração pelos produtores rurais, porque você vê que a coisa na prática a teoria é outra, né? Sim. Então, realmente é uma atividade que demanda muito esforço, muita cabeça, decisão rápida, são muitas decisões. E aí os profissionais têm que entrar realmente para colaborar, ajudar, porque não é possível um cara tocar uma fazenda com todas as responsabilidades que ela tem. É claro que você pode terceirizar, montar a sua equipe e olhar o mercado, ficar o dia inteiro olhando uma tela de bolsa, ficar olhando a informação que sai da China, dos Estados Unidos e tal, porque o mercado todo interligado hoje, saber todos os conceitos jurídicos que ele precisa, quais são os riscos, quais não são. Então tem que ter esse braço de apoio, né? E é aí que a gente entra, eu acho que a dedicação total de entender esse negócio dele, quando a gente cita que a gente é pé no chão, é para realmente conseguir mostrar que a gente está entendendo a realidade dele. Eu não estou lá para passar uma indicação e sair fora e sem responsabilidade nenhuma. Acho que você deve passar por isso também. A gente sofre quando as coisas não caminham para o rumo que eram para caminhar, né? De saber da realidade de um cliente que às vezes não está bem. Como você aqui, a gente está pegando uma realidade hoje que estão chegando muito clientes novos,
e estão chegando muita gente com o carro batido já, e é muito difícil a gente conseguir resolver essa situação de curto prazo, já tem que começar a pensar na próxima safra, né? Mas de fato, acho que a gente fala muito dos erros e dos acertos, mas o setor rural brasileiro, ele é um case de sucesso para o mundo inteiro, e isso é fruto dessa dedicação. A gente precisa que o que está adjacente ao produtor também melhore, que o produtor também abra um pouquinho a cabeça para as novidades, né? Isso está acontecendo, abra a cabeça também para remunerar os seus parceiros, que são esses assessores que estão na área de mercado, na área jurídica. Muitas vezes ele pensa, nossa, é muito caro isso. Será que é caro isso realmente? Então dar valor para isso é importante também, porque caro tudo pode ser caro se não tiver uso, se não tiver valor, exatamente. Mas abrir um pouco a cabeça de saber que muitas vezes tem pessoas que estão ali que só se dedicam a isso, então eles podem conseguir fazer aquilo melhor do que ele que está com muitas coisas ali na cabeça para fazer, né? Ótimo. E aí, Barra? Bom fazer demais. umas considerações finais aí É também. uma coisa boa. Tava só lembrando o último passo. Um cliente nosso, o avô dele abriu uma área em Rondônia na década de 70. E ele contando, na época, isso o pai dele contou para ele, obviamente. Saía da Currutela, né? Que na verdade hoje virou Chupinguaia, que é uma das melhores regiões de Rondônia. Sim. É onde a Maia está. Nós temos clientes lá. Maia, toda aquela turma grossa. Saía 5 esteiras da Currutela para ir para a fazenda, que na verdade era mata, né? Ou seja, ia fazendo as picadas de esteira para ir. E eles iam de avião, era um Skylane na época, e voando e tudo mais. De repente uma esteira saía do rumo e começava a derrubar o mato. Eu falei, gente, tá fora, tá vendo de cima. E aí ia lá, dava um rasante, volta para a estrada. E as esteiras voltavam para uma até que chegar. Era 30 quilômetros da Currutela para a fazenda, só de mato. Então você imagina o serviço, o trabalho. E aí abre lá 1.000, 2, 3, 5, 10 mil hectares na esteira, no meio do nada. Não, você quebra uma máquina daqui, ela tem que arrumar uma peça. Aonde você vai arrumar essa peça? A logística para chegar uma peça dessa. Isso, então assim, e a família toda falou assim, gente, vocês estão ficando loucos. O que vocês estão fazendo nesse fim de mundo? E hoje tá lá o patrimônio. Então assim, tudo tem um começo, meio e fim. Essa história é uma história de muito sucesso. Só que, e o suor que teve lá atrás, o empenho, a dedicação, a visão de uma pessoa dessa. Né? Sair de uma capital, um negócio bem estruturado, deixar a família, mulher, menino, tudo. Não, vou lá pro meio do mato, pegar uma malária, um trem, um índio, um rolo, uma confusão. Né? Então assim, esse é o agricultor, esse é o pecuarista. Foi assim que o Brasil foi forjado. E isso é de fato muito gratificante pra gente saber dessas histórias, né, e compartilhar. Com certeza. É bom demais. Mas é isso aí então. Muito Valeu, bom. Cristiano. Muito obrigado aí por ter participado conosco. Somou demais. Foi muito enriquecedor. Achava que sabia alguma coisa, aprendi bastante, sabe nada. E muito obrigado mesmo. E agradecer também o Barra aí pela presença aqui, sempre somando aí conosco. Tá bom? Obrigado. Valeu. Muito bom, obrigado pessoal. Obrigado pelo convite, foi um prazer.